Vamos falar do sentimento de raiva. Eu sou a Juliana, facilitadora de constelações familiares e terapeuta transgeracional. E hoje nós vamos falar desta emoção, dessa reação, desse sentimento que muitas vezes é desproporcional ao contexto. A raiva é um sentimento muito comum. Acontece, na maioria das vezes, quando vivenciamos ou presenciamos um ato de injustiça. A raiva, ela pode inclusive ser positiva. Quando essa raiva é objetiva e ela serve diretamente a um fim, por exemplo, quando eu sofro algo, uma injustiça, ou algum contexto que eu precise reagir a ele, expressar essa raiva objetivamente pode ser positivo. Todavia, muitas vezes a raiva é nossa companheira diária. Essa raiva pode ser oriunda, por exemplo, de algo que, ao contrário do que eu acabei de falar, é um sentimento por uma não ação. Eu deixei de responder a algo, eu deixei de falar algo, de fazer algo, de sentir-me reparada. E aí eu guardo aquele sentimento e ele se transforma numa raiva contínua. Esta é uma raiva que não é interessante de ser cultivada. Outras vezes, essa raiva, na verdade, ela é vivenciada sempre que acontece um mesmo contexto ou uma mesma relação. Sabe, é estranho a gente perceber, mas existem algumas relações específicas, que nós sentimos raiva, mesmo que o contexto não seja condizente com isso. Por exemplo, muitas pessoas sentem raiva dos parceiros ou das parceiras. É uma raiva quase que orgânica daquela relação. É como se todas as vezes eu precisasse reagir sentindo raiva em relação àquela pessoa. E eu consigo perceber que isso acontece relação após relação. Só muda a pessoa, mas esse sentimento continua comigo. Outras vezes isso acontece em determinados contextos. Sempre que me acontece algo, eu reajo com raiva. O contexto pode mudar um pouco, a época da minha vida, enfim, a pessoa em questão, que faz parte desse contexto junto comigo, mas eu sempre reajo com esse tipo de sentimento. A raiva, como uma emoção, uma reação desproporcional, ela pode nos indicar que é uma repetição, um movimento já conhecido dentro do sistema familiar. Por vezes a gente consegue até perceber que esse sentimento de raiva que nós temos em determinadas relações ou em determinados contextos, por exemplo, é idêntica a alguém do meu sistema familiar. Isso não é raro. Eu consigo perceber que a forma como eu reajo a um acontecimento ou em determinadas relações é igual, por exemplo, ao papai ou igual à mamãe. Daí eu já tenho indícios fortes de que há ali no sistema algo que pode me ajudar no que se refere ao fato de eu querer lidar diferentemente, ou seja, lidar sem raiva em determinados contextos. O nosso próprio sistema pode nos ajudar nisso. Às vezes, essa raiva ela é oriunda de um movimento na nossa própria existência mesmo, lá muito remotamente, na infância, por exemplo, por algo que nós acreditamos que foi uma injustiça que nós vivemos, ou por algo que nós gostaríamos de ter nos defendido, falado algo naquele momento e não foi possível falar. E essa sensação de injustiça cresceu junto comigo. E todas as vezes que eu vivo um contexto parecido, similar a este lá da infância, eu reajo àquela proporção da raiva daquele evento de lá. É como se eu juntasse tudo e despejasse aqui. Outras vezes, essa raiva sequer tem raiz na minha própria existência, mas talvez dentro do meu sistema familiar, no ente que me antecedeu, no antecessor, no ancestral, por exemplo. Nós conseguimos perceber em algumas dinâmicas de constelação familiar que muitas pessoas, por exemplo, mulheres, sentem raiva do pai em resposta a algo que elas viram com relação à relação de casal dos pais. E ao escolher um lado, por exemplo, da mamãe, elas sentem raiva do papai. Aquela raiva não é dela, aquela raiva é de um contexto da mamãe, mas ela carrega como se fosse dela. E o mais interessante é que muitas vezes a gente sequer direciona essa raiva para tal pessoa, daquele contexto do passado, por exemplo, o papai. Mas como mulher, como esposa, quando chega a vez dessa esposa tomar um homem, ter um marido, ela sente raiva do próprio marido em resposta à raiva da mamãe pelo papai.
É óbvio, gente, que essas raivas que nós estamos falando aqui, esses contextos, esses exemplos que eu estou trazendo, são totalmente inconscientes. A pessoa não tem essa consciência, ok? A gente fala, eu falo isso, né, para a gente perceber, para a gente conseguir trazer esses exemplos, quem sabe, para a nossa própria vida e nos ajudar a refletir sobre isso. Mas, obviamente, tudo isso, né, nessas questões de raiva, com uma raiz sistêmica, onde eu preciso olhar, inclusive para a minha ancestralidade, eu preciso fazer isso com a ajuda de uma terapia, né, que seja idônea para encontrar a raiz dessa raiva. A constelação familiar, a terapia sistêmica, é um meio idôneo de chegar a isso. Todavia, você pode se colocar agora em reflexão sobre a sua raiva. Perceba de onde ela vem, quais os contextos ela costuma aparecer, quais às vezes ela é de fato incontrolável, mesmo que eu queira, eu não consigo agir de uma forma diferente, ou ela se direciona a pessoas muito específicas, em relações muito específicas da sua vida. Bom, eu espero poder trazer para vocês aí essas percepções. Estou aberta aqui a sugestões, a críticas, a novos temas aqui para o nosso canal. E se você estiver assistindo a gente aqui pelo YouTube, por favor, não deixe de se inscrever, clicar no sininho para você receber todas as semanas vídeos inéditos. Gratidão imensa e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!